Organismos eucarióticos, multicelulares, heterotróficos e com revestimento de quitina. Letra A. Quais organismos podem ser incluídos nessa descrição? Para responder essa questão, é necessário fazer algumas definições dos termos presentes no enunciado. Os organismos podem ser eucarióticos ou procarióticos. Os seres procarióticos são aqueles que apresentam células procarióticas. Os seres eucarióticos são aqueles que apresentam células eucarióticas. As células procarióticas são aquelas que não possuem núcleo verdadeiro e o material genético está disperso no citoplasma. Está presente apenas nos seres do reino Monera. As células eucarióticas são aquelas que possuem núcleo verdadeiro, delimitado por uma membrana chamada carioteca, envolvendo material genético. Compõem os seres dos demais reinos. Os organismos também podem ser unicelulares ou multicelulares. Organismos unicelulares são aqueles que são formados por uma única célula. Eles são diferentes dos organismos multicelulares, que são formados por mais de uma célula. Além disso, os organismos podem ser autótrofos ou heterótrofos. Os organismos autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento orgânico, como, por exemplo, os vegetais, que através da fotossíntese produzem a glicose. Já os organismos heterótrofos são aqueles incapazes de produzir seu próprio alimento orgânico. Desse modo, eles têm que se alimentar de outro ser vivo ou da matéria por ele produzida. Todos os animais são heterótrofos, incluindo o homem. Perceba que, com as três primeiras características fornecidas no exercício, não se pode ainda descobrir o organismo da descrição, uma vez que vários organismos as possuem. Para responder à questão, era necessário saber que a quitina, a última característica fornecida pelo exercício, está presente no exoesqueleto dos artrópodes e na parede celular de fungos. Portanto, esses dois grupos podem ser incluídos na descrição e respondem adequadamente à questão. Letra B. A quitina e a celulose têm estruturas químicas semelhantes. Que funções essas substâncias têm em comum nos organismos em que estão presentes? Quimicamente, tanto a quitina como a celulose são carboidratos, mais especificamente polissacarídeos. Carboidratos, popularmente chamados de açúcares, são compostos orgânicos que contêm carbono, hidrogênio e oxigênio, e que armazenam energia nos seres vivos. Os carboidratos são divididos em três categorias principais: os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são os carboidratos mais simples. Eles são solúveis em água, geralmente têm sabor doce. Exemplos de monossacarídeos são a glicose e a frutose. Oligosacarídeos são carboidratos formados pela união de 2 a 6 monossacarídeos. Os oligosacarídeos mais importantes são os disacarídeos, que são aqueles compostos por 2 monossacarídeos. Os disacarídeos são solúveis em água e apresentam sabor doce, como por exemplo a sacarose, que é constituída por glicose e frutose. Os polissacarídeos são carboidratos formados pela união de vários monossacarídeos. Os exemplos são a quitina e a celulose. Como já foi anteriormente mencionado, a quitina está presente no exoesqueleto de quitina nos artrópodes e na parede celular de fungos. A celulose constitui o principal componente que forma a parede celular de todos os vegetais. Nos vegetais, a parede celular é rígida e dá sustentação e forma a célula. Desta forma, tanto a quitina como a celulose apresentam a função de sustentação e proteção contra agentes externos. E a questão está encerrada.